Oi pessoal, antes de iniciarmos o vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, hoje nós vamos aprender a duração dos valores das figuras de notas. Lembra que eu disse para vocês que nós não usamos mais a breve? Então, a breve não estará nesse quadro de duração dos valores, certo? Por quê? Porque não se usa, tá? Mas é importante que você saiba que para eu ter o valor de uma breve, eu tenho que ter duas semibreve. Mas como não se usa mais a breve, então automaticamente, certo? Nós não vamos trabalhar realmente como o todo a breve, mas sim o todo vai ser o quê? Vai ser justamente a semibreve. O que é esse todo? Esse todo é como se você estivesse voltando lá na escola, lá no colégio, E a tia vai lá, escreve lá um círculo no quadro e fala, isso aqui é um bolo, É o todo, é um bolo, Aí ela pega e corta realmente aquele bolo no meio, certo? Faz um risco no meio, Corta e fala, isso aqui é o meio. O bolo, na verdade, certo? Quando você trabalha realmente aquela divisão, O bolo, na verdade, é o todo e nós chamamos esse bolo de quê? De semibreve, tá? Eu estou fazendo aqui, só um parâmetro, ok? O bolo, na verdade, o que que é? É a semibreve. Aí se eu pego, e corto realmente aquele bolo no meio, certo? Cada parte daquele bolo, certo? São duas o quê? Duas mínimas, Aí eu corto de novo, faço o corte, transversal. Aí o que que é? São quatro, Aparece quatro partes. Aí o que acontece? Cada parte daquela são quatro semínimas. Aí vai imaginando comigo, eu corto de novo, imaginando não, olhando lá no quadro, Porque o quadro acima aí tá mostrando, Eu corto de novo, o que que eu tenho? 8 colcheias. Depois eu corto de novo, o que que eu tenho? 16 semicolcheias. Imagine o todo, qual é o todo? O todo é semibreve, então eu estou dividindo a semibreve. Eu estou em 16 semicolcheias, ou seja, eu tenho que ter 16 semicolcheias para completar realmente o valor de uma semibreve, ok? Aí continuando, depois eu vou ter o quê? 32, certo? Fusas. E depois 64 semifusas para ter o valor de uma semibreve. E depois 128 tremifusas ou quartifusas para ter o valor de uma semibreve. Entenderam como é muito difícil ter tremifusa ou quartifusa numa música? Porque o tempo é muito rápido, para você tocar. Você tem que pegar realmente um tempo só e você dividir esse tempo, certo? Nesse valor todo, quer dizer, é muita coisa, é muita divisão, ok? Então, quando você trabalha realmente em duração dos valores, você trabalha unicamente em divisão. Você trabalha com o quê? Você trabalha com frações, Então, você tem a fração lá, por exemplo, qual é o inteiro? O inteiro da fração é a semibreve. Aí depois vem a mínima, eu tenho que ter duas mínimas para ter o valor de um todo, que é o quê? Que é a semibreve. Depois eu tenho que ter quatro semínimas para ter o quê? O valor de quê? O valor de uma semibreve. Depois eu tenho que ter o quê? 8 colcheias para ter o valor de uma semibreve. Depois eu tenho que ter 16 semicolcheias para ter o valor de uma semibreve. Depois 32 fusas para ter o valor de uma semibreve. A semibreve, repetindo, pessoal, a semibreve é o inteiro, ok? Repetindo isso, a semibreve é o inteiro. E depois eu tenho que ter o quê? Depois de 32 semicolcheias, eu tenho que ter 64 fusas e 128 tremifusas ou quartifusas para ter o valor de uma semibreve. Então é como está no quadro aí que vocês estão vendo, São divisões, E é importante você não fazer uma referência somente à semibreve. Você tem que pensar assim, você tem que fazer exercício assim, mentalizando. Bom, ele fez referente a semibreve, O maestro mostrou referente a semibreve, mas nós também temos que prestar atenção, por exemplo, se nós partirmos de uma mínima,
Para eu ter o valor de uma mínima, eu tenho que ter quantas semínimas? 2 semínimas. Para eu ter o valor de uma mínima, eu tenho que ter quantas colcheias? Eu tenho que ter 4 colcheias. Para eu ter o valor de uma mínima, eu tenho que ter quantas semicolcheias? 8 semicolcheias. Para eu ter o valor de uma mínima, eu tenho que ter quantas fusas? 16 fusas. Para eu ter o valor de uma mínima, eu tenho que ter quantas semifusas? 32 semifusas, né? Certo? Então é importante você olhar certinho, fazer os parâmetros certinho, né? Ok? Vamos lá, vamos fazer de novo aqui, certo? O parâmetro referente à mínima para você prestar mais atenção. Para eu ter uma mínima, eu tenho que ter o quê? 2 semínimas. Para eu ter o valor de uma mínima, quantas colcheias eu tenho que ter? 4 colcheias. Para eu ter o valor de uma mínima, quantas semicolcheias eu tenho que ter? 8 semicolcheias. Para eu ter o valor de uma mínima, quantas fusas eu tenho que ter? Fusas eu tenho que ter 16 fusas. E para ter o valor de uma mínima, quantas tremifusas ou quartifusas que eu tenho que ter? 32. Entendeu como é que funciona a divisão? Ou seja, quanto mais eu vou subindo lá para a semibreve, que a semibreve é o todo, né? Mais as divisões elas são grandes. Quanto mais eu vou chegando realmente para a mínima, ou então vou descendo para a mínima, mais é claro que a divisão realmente ela se torna menor. Por quê? Porque o conteúdo, na verdade, do tempo é um só. Por exemplo, vamos lá. Se nós temos lá justamente, né, fazendo aqui um exercício legal para vocês prestarem atenção que depois vai ser cobrado isso aí, né? Se nós temos justamente o valor, certo, de uma semínima, tá? Uma semínima. Então tá lá, tenho uma semínima. Para eu ter um valor de uma semínima, né, do tempo de uma semínima, quantas colcheias que eu tenho que ter? É importante você pensar nisso, ó. Vai ter que usar a cabeça aí para contar. Eu tenho que ter 2 colcheias. Se eu tiver 2 colcheias, eu preencho o valor de uma semínima, ok? Depois eu tenho que ter o quê? Quantas semicolcheias eu tenho que ter para ter o valor de uma semínima? 4. Tá? Quantas fusas eu tenho que ter para ter o valor de uma semínima? 8. Quantas semifusas eu tenho que ter para ter o valor de uma semínima? 16. Tá entendendo? E quantas tremifusas ou quartifusas eu tenho que ter para ter o valor de uma semínima? 32. Entendeu? Então, quanto mais você vai descendo aí o quadro que você está vendo, né, das figuras de notas, mas as suas divisões realmente elas vão diminuindo. Referente ao quê? Referente à figura que vem depois, né? Se eu tenho lá a semínima, depois quando vem a colcheia, é claro que vai ser dividido em 2, né? É diferente de eu perguntar quantas colcheias que eu tenho que ter para ter o valor de uma semibreve. É claro que eu vou ter 8. E, no entanto, quantas colcheias eu tenho que ter para ter o valor de uma semínima? Eu tenho que ter só 2. Por quê? Porque é o valor da semínima. E se fosse o valor da mínima, eu tenho que ter só 4. Entendeu? É assim que funciona, é a divisão. Eu tenho que ter somente 4. Por quê? Porque é o valor para quê? Para referente à mínima, não referente à semibreve. Sempre quando eu estou me referindo sempre à figura de cima, aí ela é maior, né? Então eu preciso de muito mais coisas de baixo para colocar em cima. Se eu tenho realmente lá as colcheias, eu tenho que ter 8 colcheias para ter o valor de uma semibreve. Entenderam como é que funciona a coisa? Então nós vamos trabalhar muito com isso. Isso chama-se divisão dos valores, certo? É importante que você memorize isso, pense. Isso aí tem relação justamente, né, a 1/4, 1/2, 1/8, que nós aprendemos lá no colégio, com esse negócio de divisão, né? Divide o bolo, olha aqui, metade, o inteiro está inteiro, divide metade, é 1/2, divide a outra metade, é 1/4, assim vai. Isso tem relação pura com isso. A música tem relação com frações. A música tem relação com frações. A música tem relação com divisão de frações, ok? Então isso é contagem, isso é uma coisa realmente que a música tem muito, né? Que ela tem muita ligação com a matemática nessa situação de frações, tá bom?